A balança comercial brasileira registrou um superávit de 460 milhões de dólares na quarta semana de maio. Para quem não entende muita coisa de economia, essa notícia não quer dizer absolutamente nada. Então vamos aproveitar a presença da Luciana aqui para explicar o significado desse termo do economês. Primeiro, para a gente entender o que é o superávit, a gente tem que entender o que é a balança comercial, né? Como é que ela funciona? Tá, a balança comercial, ela contabiliza as exportações e as importações de um país, ou seja, tudo que você vende para fora do país e tudo que você compra de outros países. Então, cada vez que você compra produtos de outros países, você tem uma saída de divisas. E toda vez que você vende para outros países, você tem uma entrada de divisas internacionais. Então, a diferença entre o que entra e o que sai é exatamente o saldo da balança comercial, que ele pode ser superavitário, quando ele é positivo, ou deficitário, quando ele é negativo. Ou seja, quando eu importo mais do que exporto, eu tenho um déficit na balança comercial. Mas quando as minhas exportações são maiores do que as importações, aí você tem um superávit comercial. Então, a gente registrou um superávit comercial. Claro que esse superávit, o resultado da balança comercial, ele oscila ao longo de um ano e ele é movimentado tanto pela dinâmica do mercado internacional, que vai definir as nossas exportações, como também pela dinâmica da economia nacional, que vai definir o volume das importações. Como alguns setores da economia, eles não são autônomos, não têm autonomia ainda, a gente acaba importando muita coisa, principalmente máquinas e equipamentos, às vezes a utilização de patentes, de tecnologias que foram desenvolvidas em outros países. Isso, de um certo modo, força o país a importar para dar curso à sua dinâmica em alguns setores. É por isso que não dá para a gente analisar, por exemplo, uma notícia dessa isoladamente, né? Um resultado de apenas um mês, né? Você precisa pegar vários meses aí para poder ter uma análise e saber se foi positivo ou não, né? Essa balança comercial brasileira. Exatamente, inclusive porque alguns setores têm uma certa sazonalidade. Então, alguns setores, por exemplo, se você pegar o setor sucroalcooleiro, por exemplo, então você tem o ciclo da cana, você tem vários setores que eles não têm um nível de produção regular ao longo do ano. Isso, de um certo modo, vai definir os movimentos de importação e exportação no país. Então, é importante, sim, a gente não apenas ver a balança comercial em um período completo, como também ver qual é a tendência nos últimos anos para saber se ela por si só, um número por si só, ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim do ponto de vista macroeconômico. Esse tipo de notícia, né, de informação, ele faz mais sentido, mas ele tem maior importância, por exemplo, para empresários, pessoas desse meio que se utilizam dessa informação para planejar ações, investimentos? Não, o que é importante para a classe empresarial não é nem o saldo da balança comercial, é o que ela pode impactar com relação à taxa de câmbio, considerando que tanto para as exportações quanto para a importação, isso vai definir a rentabilidade daquele setor. Então, por exemplo, se a taxa de câmbio se eleva, então você vai criar problemas para quem importa, porque o produto tende a ficar mais caro. Mas, por outro lado, favorece a quem exporta, porque o nosso produto tende a ficar mais barato lá fora. Então, sempre que você tem uma oscilação na taxa de câmbio, aí sim você gera preocupação para um lado ou para outro, ou para quem exporta, ou para quem importa, ou para quem vai viajar, por exemplo, porque aí você vai isso vai definir o teu poder de compra lá fora. Então, de um certo modo, a taxa de câmbio sim preocupa mais do que o saldo da balança comercial por si só, até porque a taxa de câmbio ela pode ser alterada com algumas intervenções do governo federal através do Banco Central. Luciana, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem trazendo mais informações sobre economia para você. Até lá!